You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. Então, o que é crença? Crença é tudo que você viu, ouviu, sentiu e experienciou. As crenças agem como um filtro na nossa vida e ela baseia toda a nossa percepção de realidade. As crenças são formadas desde quando a gente é criança. Você provavelmente conviveu com seus pais, avós, famílias, escolas, a sua religião que você pratica também, TV, mídia, músicas que a gente escuta. Tudo isso traz pra gente uma construção de crenças. Crenças é aquilo que você acredita como verdade absoluta na sua vida. A realidade que você vive hoje na sua vida financeira é baseada nas suas crenças. A realidade que você vive hoje na sua vida amorosa é baseada pelas suas crenças. As crenças fazem parte da construção da nossa sociedade. Só para você entender a profundidade do que são crenças, são milhares e milhares e milhares de informações que a criança recebe e ela introjeta dentro dela essa informação e ela passa a acreditar que tudo aquilo que foi dito é real. Imagina, gente, essa força das crenças nas mãos de uma pessoa que queira manipular. Como ele consegue manipular as pessoas utilizando aí a manobra de massa para poder introjetar verdades, só que na verdade essas verdades são mentirosas, né? Porque isso é para manipulação. A própria mídia, né, a própria televisão, rádio, jornais tinham essa influência. Então, eles colocavam o consumismo como uma verdade absoluta e as pessoas começavam a consumir, porque a crença era o que era importante você ter. Vamos pensar na questão da formação de crenças pelo governo, por exemplo. Se o governo falar para você que você não está seguro dentro da sua casa, você vai correr, você vai acreditar que aquilo é uma verdade absoluta e você vai correr para comprar câmera, para comprar alarme, comprar cadeado. Então, a manipulação das crenças é muito forte pelas pessoas que querem manipular através do poder. Da mesma forma, as crenças religiosas, por exemplo, quanto as crenças religiosas manipulam até hoje as pessoas do nosso planeta. Pessoas matam as outras pessoas matam crianças, pessoas exterminam outras nações por causa da crença. Porque ela acredita que aquilo é uma verdade absoluta para ela. Então imagina aqui, um povo acreditando que a verdade absoluta está com eles. Outro povo acreditando, tendo a crença que a verdade absoluta também está com eles. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar a crença desse povo. Então, a história da sociedade sempre foi construída baseado em crenças. E aí você deve estar perguntando, quais então são essas crenças limitantes? As crenças limitantes é aquilo que você acredita, mas é tóxico. Gente, o que mais tem é pessoas sendo paralisadas pelo medo que alguém incutiu nela. A crença dela, ela baseou as suas crenças no sistema de medo, então ela tem medo de tudo. Então esse medo pode ser, por exemplo, a questão de uma crença limitante. E quanto mais essa crença vem de pessoas mais próximas da gente, mais forte, mais fortalecida é essa crença dentro da gente. Eu vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, fala para os seus pais, nossa, eu quero fazer algo de diferente na minha vida, eu tive uma ideia genial, eu vou colocar ação e foco nisso. Se são pessoas próximas de você, por exemplo, os seus pais falarem que isso não vai dar certo, é muito forte e muito certeiro que essa crença enraize dentro de você. E as crenças, elas estão no nível do nosso subconsciente. Então, ela não está na superficialidade. Então, às vezes você fala assim, mas quais serão as minhas crenças? Então, para você entender quais são as suas crenças, você precisa ir num nível mais profundo do seu nível de subconsciente. Então, você precisa refletir, se observar para que você encontre essas crenças. Então, as crenças que incutiram dentro de você desde a sua infância, hoje elas têm forças dentro. Ela guia toda a sua vida. Então, é muito importante a gente entender que as crenças limitantes, ela vai paralisar você. É uma coisa negativa, é algo que não é verdadeiro. Entendam isso, gente. Não é verdadeiro para você agora. Então, você pode estar pensando assim, nossa, mas como eu vou saber se isso é verdadeiro ou não? É só você analisar se isso está te paralisando de alguma forma. Por exemplo, eu quero começar um negócio novo, mas eu não vou começar porque eu tenho medo. Eu tenho medo de errar, medo de me frustrar, medo do julgamento. Então,
você começa a perguntar, então por que eu não fiz isso ainda? Se a sua meta é essa, por que você não fez? E aí começa a ficar claro coisas que foram incutidas de você e que você precisa eliminar para poder crescer. Então, para mostrar para vocês o quanto uma crença limitante é agressiva na vida de uma pessoa, eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Eu trouxe uma reportagem, esse cara que vocês estão vendo aqui é o Roger Bannister. Esse cara, ele era um corredor de milha e ele quebrou um recorde na época dele que para a sociedade era impossível. Como assim? Naquela época, meados de 1850, os médicos da época, os estudiosos da época, acreditavam que se o ser humano corresse acima da sua capacidade, acima do limite do corpo humano, o coração explodia. E Roger Bannister foi um cara que quebrou essa crença. Então ele correu 1 milha em menos de 4 minutos. E quando ele fez isso, as pessoas não acreditavam, falavam, meu Deus, como assim? Como ele conseguiu? Então veja como é importante as quebras das crenças limitantes. Então quando ele conseguiu esse recorde, ele ficou pouco tempo, né? Então em 46 dias, o recorde dele já foi superado. Por quê? Porque as pessoas começaram a entender que aquilo não era o limite, que dava para se correr mais. E aí foi quebrando esse paradigma, essa crença na cabeça de todos os corredores. Imagina, dentro de uma competição esportiva, ninguém corria mais do que isso porque achava que o coração ia explodir. Quando quebrou essa barreira, todo mundo começou a superar o seu recorde. Começaram a correr 1 milha em menos do que 4 minutos. Então, isso mostra para vocês o quanto uma crença limita um ser humano. O quanto uma crença pode paralisar a vida. A potencialidade da nossa mente é absurda, mas as pessoas se limitam. Você limita o quanto você pode ganhar. Você limita se você é feliz ou não na sua vida. É você que coloca o limite se você vai encontrar alguém que te trate bem no seu relacionamento ou não. Tudo é a limitação da sua mente. Então agora comece a questionar, comece a pensar o que é que está te limitando, o que é que está te impedindo de você viver a vida que você veio viver, o que está te impedindo de você cumprir o propósito que você veio cumprir, o que incutiram dentro de você que está te prejudicando para que você não consiga alcançar os seus objetivos. Faça essa análise, eu convido você. Se as pessoas conseguissem entender que esses sistemas de crenças incutidos pelo governo, pela política, pela mídia, pelas pessoas, pela sociedade, pela cultura, se elas conseguissem entender e fazer essa limpeza, limpar aquilo que não presta, a pessoa teria um crescimento exponencial na sua vida. Mas é uma pena que muitas pessoas só questionam as suas crenças quando começam a aparecer os problemas e principalmente as pessoas acreditam que não dá para se mudar crenças. Então, o que elas fazem quando elas encontram uma crença que realmente não está fazendo bem para elas? Elas não fazem nada, porque elas acreditam que não tem como se mudar essa crença, que essa crença não tem como ser alterada, ou que ela vai ter que ter muito esforço para alterar essa crença, então não compensa. Aí ela vive uma vida inteira frustrada. Então, a dica de ouro dessa aula é que quando você muda a sua crença, você muda toda a sua realidade. Quando você muda aquilo que você acredita, todas as coisas ao seu redor se transformam. Porque se você não trocar os seus sistemas de crenças, não adianta você fazer um plano de ação de mudança. Porque quando você for agir, fazer a mudança, vai vir uma coisa chamada sabotadores, que a gente vai ver isso na próxima aula. Vai vir os sabotadores, porque os sabotadores estão embasados na crença. Então, gente, você muda a sua crença, você muda toda a sua percepção de realidade. Você muda a sua vida através do sistema de crenças.